Olá, bom dia. Eu sou o Reverendo Hélio Silva, professor de História do Pensamento Cristão no Seminário Presbiteriano de Goiânia. Essa é a nossa aula de número 12 e nós trataremos sobre o pensamento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu na cidade de Roca Seca, na Itália, em 1225 e depois faleceu em Fossa Nova em 7 de março de 1274. Ele foi um monge dominicano, entrou para a Ordem dos Dominicanos em 1242. Depois ele estudou e também lecionou em Paris. Foi declarado patrono das escolas católicas em 1880 e ele procurou integrar a teologia e a filosofia de Aristóteles, portanto, faz parte do escolasticismo e ele é o ponto alto do escolasticismo católico. Suas principais obras são a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica, que é uma obra imensa mas que ficou inacabada, só para os irmãos terem uma ideia. Foi na cidade de Paris, no século XIII, que viveu o maior dos pensadores escolásticos. Tomás de Aquino, como nós dissemos, nasceu em 1225, morreu em 1274 e é conhecido na teologia católica e na história do pensamento cristão como o doutor angélico. Ele é também um dos 8 doutores do catolicismo romano. Seu estilo é hoje a norma da teologia católica romana, conforme declarou o Papa Leão XIII na encíclica Aetemi Patris, de 1879, e depois, no ano seguinte, ele foi declarado patrono das escolas católicas. Os teólogos escolásticos da Idade Média eram também filósofos, pois consideravam as duas disciplinas inseparáveis. Seu objetivo era integrar ambas, tendo a filosofia como serva da teologia, que para os escolásticos a teologia era a rainha das ciências. Apesar de sua reflexão complexa e altamente especulativa, o interesse maior de Aquino foi o mistério da salvação. Tomás de Aquino nasceu no castelo de sua família, perto de Roca Seca, na Itália, a meio caminho entre Roma e Nápoles. Seu pai, o conde Landulfo de Aquino, era membro abastado da pequena nobreza da região. O menino fez os primeiros estudos no mosteiro de Monte Cassino, fundado no século VI por Bento de Núrcia, onde também surgiu a ordem dos beneditinos. Na Universidade de Nápoles, entrou em contato com a filosofia de Aristóteles e com a recente ordem dos dominicanos, apaixonando-se por ambas. Ingressou nessa ordem em 1242, mas a família o sequestrou e o manteve confinado no castelo por 2 anos a fim de impedi-lo de se tornar monge. Após ser solto, matriculou-se na Universidade de Colônia, na Alemanha, onde foi aluno do grande escolástico dominicano Alberto Magno, que viveu de 1193 a 1280. Foi Alberto Magno que previu a sua futura grandeza ao afirmar que um dia o mugido desse boi será ouvido em todo o mundo. Ah, Tomás de Aquino era gordo, a maioria dos desenhos e gravuras que vemos a respeito dele o retrata como um pouco opulento e obeso, e porque ele era tímido e quase não falava, ele ganhou o apelido de boi mudo por parte dos seus colegas de sala de aula. Ele era meio lento para aprender as coisas, mas ele é dotado de uma inteligência criativa e muito ah, que produzia muita coisa, vai produzir muita coisa depois desse período. Conta-se que nos seus tempos de seminário, os alunos tiravam sarro da cara dele, fazendo brincadeiras de mau gosto com ele. Uma delas, dois colegas dele chegam em sala de aula e dizem: Tomás, Tomás, vem aqui fora para você ver uma vaca voando. E ele
Diz os biógrafos que ele saiu correndo para ver essa maravilha da criação. Quando ele voltou assim com aquela cara de bobo porque foi enganado, seus colegas disseram: "Mas como, Tomás, você acredita numa história dessa?" E a resposta dele é como um mugido que entrou para a história. Ele disse: "Eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando lá fora do que acreditar que tem cristãos mentindo aqui dentro." E essa frase, não sei se ela é verídica, mas ela mostra um pouco de como que era Tomás de Aquino. E nas brincadeiras que seus colegas faziam com ele, o seu professor, Alberto Magno, de forma muito perspicaz, percebeu: "Olha, vocês podem chamá-lo de boi mudo, mas o mugido desse boi será ouvido em todo mundo." Deu continuidade aos seus estudos teológicos e filosóficos na Universidade de Paris, cuja escola de teologia era dominada pelos franciscanos, portanto, agostiniana, que eram opostos a Aristóteles. A maioria dos franciscanos seguia uma filosofia platônica nesse período. Em 1256, começou sua carreira como professor de teologia na mesma cidade e ali ele ficou até o final da sua vida. Suas obras mais importantes foram as volumosas Suma contra os Gentios e Suma Teológica. Aqui do lado você tem uma fotografia propaganda da Suma Teológica, que são 9 volumes e ainda está incompleto, e mesmo assim ganhou o nome de resumo, Suma. Suma é uma palavra que significa resumo. E é interessante comparar os escritos de Tomás de Aquino com os escritos de Calvino. As Institutas de Calvino ocupam apenas 2 volumes, dependendo de como ela é impressa, chega no máximo a 2.000 páginas. A Suma Teológica de Tomás de Aquino, cada volume desse tem quase isso. Então, observa quando Calvino diz que ele defende o conceito de claritas et brevitas, clareza e brevidade, e de repente você tem que ler 2.000 páginas dele. Olha só a diferença de ter que ler 2.000 páginas de Calvino sobre teologia e ter que ler 9.000 páginas de Tomás de Aquino numa obra que ele chama de resumo teológico. Essas obras são publicadas pelo catolicismo, você encontra na internet, de forma eletrônica, de várias formas diferentes. Na primeira obra, a Suma contra os Gentios, ele forneceu valiosos argumentos em defesa da fé cristã para auxiliar os missionários que trabalhavam entre os muçulmanos e judeus, aqueles irmãos que estão fazendo um trabalho sobre o muçulmanismo. Então, Tomás de Aquino tem argumentação que pode ser útil no seu trabalho a respeito da apologética cristã contra muçulmanos. E é interessante que os muçulmanos usavam bastante a argumentação de Aristóteles, e como Tomás de Aquino usava como esboço da sua forma de argumentar e de estilo a filosofia de Aristóteles, isso aproxima mais a sua argumentação a favor do cristianismo para alcançar muçulmanos. Por outro lado, na Suma Teológica, que ficou inacabada, ele elaborou um estudo detalhado sobre aspectos fundamentais da teologia, como a relação entre a fé e a razão, e fez uma análise detalhada de tópicos doutrinários essenciais. É a teologia sistemática dele. A obra se divide em 3 partes, sendo a segunda subdividida em 2. A parte 1 trata de Deus, o Criador. A parte 2 trata da reconciliação da humanidade com Deus, e a parte 3 aborda como a pessoa e a obra de Cristo trazem salvação. Deixa eu só desligar isso aqui. Muito bem. Em seus últimos meses de vida, Aquino nada escreveu, possivelmente devido às experiências místicas ou algum tipo de colapso que ele estava sofrendo. Augusto Nicodemos cita numa pastoral que ele escreveu para o boletim da sua igreja no Recife, lá em 1988, que no fim da vida
Tomás de Aquino disse que considerava tudo o que ele tinha escrito como palha, que não tinha quase que valor nenhum. Ele foi canonizado em 1323, no Concílio de Trento, e o Papa Pio V lhe conferiu o título de Doutor Universal da Igreja em 1567. Vamos falar um pouco sobre o seu método teológico. O pensamento de Aquino ele é enciclopédico, abrangendo enorme variedade de temas. O seu estilo era tipicamente escolástico. Ele levantava as questões, debatia sobre elas, então trazia uma síntese como conclusão a respeito do seu debate nessas questões. Esse era o típico método escolástico. Então, ele iniciava com uma questão disputada, examinando as objeções e expondo o seu ponto de vista no final. Em seu apoio, citava autoridades reconhecidas como a Bíblia, os pais da igreja, os concílios e os credos. Você observa ao estudar Tomás de Aquino que seu objetivo era tipicamente era demonstrar a harmonia essencial entre as ideias filosóficas de Aristóteles e as verdades cristãs. Embora discordasse do filósofo grego em alguns pontos, por exemplo, a eternidade do universo, porque ele defendia a criação do universo por Deus. Seu método teológico começou por estabelecer uma relação entre o conhecimento natural e a revelação, mostrando não haver conflito básico entre ambos. Todavia, ao contrário de Anselmo, Anselmo de Cantuária, ele não considerou a fé indispensável para o entendimento de certas questões, como a existência de Deus, seus atributos, a imoralidade da alma e as leis morais básicas. Vamos entender isso aqui. Ele, por defender a relação e a harmonia entre fé e razão, ele defendia que era possível conhecer muito a respeito de Deus somente pela razão, pela lógica, pelo estudo das coisas. Assim, ele dizia que a fé não era indispensável, ou seja, ela era dispensável para você entender certas questões, como a existência de Deus. Você poderia entender a existência de Deus somente pelo raciocínio lógico. E essas outras coisas que eu citei, como os atributos de Deus, a imortalidade da alma e as leis morais básicas. E é aqui que ele apresenta, então, o seu ponto, que é um dos mais polêmicos e controversos na forma de lidar com a realidade. Ele acreditava que a realidade é constituída de duas esferas distintas e autônomas. De um lado existe o reino da atividade sobrenatural e graciosa de Deus, ao qual pertencem a revelação especial, a fé e a salvação. E ele chamou essa realidade de reino superior. De outro lado, há um reino natural e um conhecimento natural, mesmo de certas coisas concernentes a Deus, que ele chamou de reino inferior. Nessa esfera, ou seja, no reino inferior, a natureza, a razão tem o próprio âmbito de atividade e competência. Então, ele dividiu a realidade em dois níveis: o nível superior e o nível inferior. E essas duas realidades, elas são autônomas e distintas. Uma não depende da outra. Tomás de Aquino vai abrir então o caminho para o surgimento da metafísica depois com Immanuel Kant, onde haverá uma completa separação entre o natural e o sobrenatural, e assim o início do iluminismo, que vai jogar Deus para fora da realidade humana. Primeiro negando que é possível conhecê-lo, e depois negando a sua própria existência. Embora a intenção de Tomás de Aquino não fosse criar esse tipo de reação ou de consequência, abriu a porta para que pensadores racionalistas do iluminismo do século 17 e 18 tomassem esse caminho
pela redescoberta da filosofia de Aristóteles, tomando um pouco de carona nesse pensamento de Aquino. Então, para Aquino, tratava-se de uma inovação polêmica, pois os escolásticos anteriores e os pais da igreja nunca haviam feito tal diferenciação entre o reino sobrenatural e o reino natural. Esse é o fundamento da teologia natural tomista. A própria razão, até mesmo a de um não cristão como Aristóteles, pode ter um conhecimento genuíno, ainda que parcial, de certos aspectos de Deus, como sua existência e atributos. Na verdade, o que Aquino estava querendo dizer é que é possível você conhecer coisas a respeito de Deus e que são verdadeiras, mesmo sem crer nele. Quem faz uma argumentação parecida com essa é o Moisés Silva, num artigo que ele escreveu recentemente, foi publicado na Fides Reformata. Ele diz que eu posso conhecer muitas verdades a respeito de Deus e mesmo assim não crer nele. Ou seja, a fé não é necessária para que você conheça a respeito de Deus. A fé é necessária para que você creia em Deus. Por isso existem muitas pessoas que conhecem a respeito de Deus, leem a Bíblia, sabem discorrer e falar a respeito de vários temas bíblicos melhor do que alguns pastores que você e eu conhecemos, mas não tem uma fé viva, tem a fé de Satanás, a fé morta. Crê em Deus, treme na sua presença, dependendo do caso, mas não crê para entregar a Ele a sua vida e receber a salvação. Continuando, todavia, então, em outras áreas como a Trindade, a encarnação e a criação ex nihilo, ou seja, a criação a partir do nada, ela precisa ser auxiliada e complementada pela revelação bíblica. Mesmo assim, a crença nessas verdades da revelação não é irracional. Elas simplesmente transcendem o que a razão pode descobrir sozinha. A salvação e a visão beatífica de Deus também são totalmente dependentes da ação graciosa divina. Embora o sobrenatural seja distinto e autônomo do reino natural, não quer dizer que as coisas do reino sobrenatural ou do reino superior sejam irracionais ou incompreensíveis. Só que elas precisam do auxílio da revelação para que possam compreender adequadamente o mistério da revelação divina. Falando então a respeito disso, Tomás de Aquino vai falar sobre a existência de Deus, e um dos argumentos mais fortes a favor ou em favor da existência de Deus é da lavra de Tomás de Aquino, é chamado de o argumento das 5 vias. Aquino encontrou na filosofia de Aristóteles o que havia de mais elevado no reino inferior da razão. O melhor exemplo disso é o conhecimento natural de Deus. Ele entendeu que a existência de Deus podia ser demonstrada pela argumentação racional. Também ele alegou que todo conhecimento natural começa com a experiência sensorial e por isso rejeitou o argumento ontológico de Anselmo. Ele diz que qualquer conhecimento que a gente tem, ele depende de uma experiência sensorial com aquele objeto que vai ser conhecido. Ele começa com o empirismo e depois transcende para o sobrenatural ou para o campo da fé. Assim sendo, na sua Suma contra os Gentios, Aquino tomou do aristotelismo 5 maneiras de demonstrar racionalmente a existência de Deus. Nós chamamos de as 5 vias. Todas as quais se relacionam com os efeitos naturais que Deus produziu com a sua causa necessária. Sua premissa básica é que o mundo reflete a imagem do seu Criador. Então, Tomás de Aquino vai abrir a porta para aquilo que hoje nós chamamos de design inteligente no que diz respeito à apologética cristã, na tentativa de argumentar a favor da existência de Deus. Para aqueles que gostam do Champlin, o argumento das 5 vias de Aristóteles está resumido nos artigos introdutórios do Champlin
aquela coleção de comentário bíblico. Ele tem uma página inteira resumindo a argumentação de Aristóteles no que nós chamamos de argumento das 5 vias. Então, um resumo do argumento das 5 vias é isso que nós colocamos aqui nessa prancha, e aqui está uma gravura do Tomás de Aquino. A primeira demonstração se baseia no movimento natural. Tudo que se transforma ou é movido precisa de uma causa motriz ou primeira causa, um motor que move os demais, aquilo que Aristóteles chamava de um motor imóvel, e que não pode haver uma cadeia infinita de regressão do movimento. Portanto, há uma causa motriz que não é movida por outra, ou seja, Deus, que é o primeiro motor imóvel de Aristóteles. Então, a primeira via é o argumento do movimento natural, que existe o primeiro motor que move todos os outros. A segunda via é da causa eficiente. Tudo depende de uma causa para agir e existir. Então, a segunda prova, ela se baseia na causalidade. A cadeia de causa e efeito que retrocede até chegar à primeira causa eficiente. Tudo depende de uma causa para agir e existir. Primeiro, nós temos o argumento do motor que causa o movimento dos outros motores. Depois, nós temos o argumento que busca a causa que promoveu o movimento desses motores. O primeiro é indutivo, o segundo é dedutivo. O terceiro argumento, a terceira via, é do contingente e do necessário. Ela diz que um ser necessário cria um ser contingente. Então, a terceira demonstração, considerada a base da teologia natural tomista, parte da distinção entre coisas necessárias e coisas contingentes. Aquilo que é necessário para que a existência aconteça e aquilo que é contingente, que não é necessário, mas que depende do necessário. Então, Deus é um ser necessário que criou todas as coisas. Nós, seres humanos, somos seres contingentes, não obrigatórios para que a existência existisse. Nós fazemos parte da existência, mas não somos base da existência. A base da existência é Deus, que é um ser necessário. Ou seja, nós somos seres meramente possíveis. Podemos existir ou não. Deus é necessário, ele tem que existir para que todo o resto exista a seguir. Para Tomás de Aquino argumenta assim, para concluir que Deus é o único ser imprescindível e autoexistente. Ele é um ser necessário que cria outros seres contingentes. A quarta via é a via dos graus de perfeição. No mundo, as coisas têm diferentes graus de perfeição, e aqui ele faz uso de parte do argumento ontológico de Anselmo de Cantuária. Anselmo dizia que se você pensa gradativamente naquilo que é o mais perfeito e não consegue pensar em nada além de Deus, então Deus existe porque você não consegue imaginar ou pensar nada que seja mais perfeito do que ele. Tomás de Aquino argumenta parecido. Ele diz, olha, tudo tem o seu grau de perfeição e você então consegue chegar a Deus considerando as gradações de perfeição nos seres que ele mesmo criou. Ou seja, a quarta prova, semelhante ao argumento de Anselmo no Monologium, considera as gradações de perfeição que se acham nas coisas ou valores humanos como verdade, virtude e nobreza. E conclui que deve haver algo que seja o padrão absoluto e a causa da existência e outros atributos de todos os seres. Bondade, verdade, justiça, misericórdia só podem existir entre nós porque existem de forma perfeita em Deus. E a última prova, a quinta via, é a via do governo das coisas em relação à finalidade do ser.
Ele diz que houve uma inteligência que criou e ordenou o universo, e a quinta via é a base para aquilo que nós chamamos hoje de design inteligente. Houve um designer que projetou, que arquitetou e depois criou e construiu todas as coisas que existem, desde as leis da física até a beleza e as questões da subjetividade humana. Esse argumento é chamado também de argumento teleológico, que é aquele que trata a respeito do propósito ou da finalidade das coisas. Então, essa última prova, que é conhecida como argumento teleológico ou argumento do desígnio, afirma que existe um ser inteligente por quem todas as coisas naturais são dirigidas para um propósito. O Criador não cria aleatoriamente, mas ele cria com propósito. E aí nós dizemos que o fim e o propósito final do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou na interpretação de John Piper, glorificar a Deus por gozá-lo para sempre. Qual que é o propósito das nossas vidas? Viver para a glória do Criador que nos fez, que é Deus. Então, esse argumento diz que houve uma inteligência que criou e ordenou o universo. Aquino entendeu que somente a existência de Deus podia explicar esses fatos da experiência humana como o mundo natural. Em seguida, Aquino também se propôs a demonstrar racionalmente a natureza e os atributos desse Deus, que é a primeira causa de tudo, o primeiro motor imóvel. Deus é pura realidade sem potencialidade ou mudança. Deus é um ato puro. Sua essência e a sua existência se equivalem. Em Deus, essência e existência são a mesma coisa. Deus é a causa invisível e desconhecida, que pode ser descrita pelo exame dos seus efeitos. Deus é o arquiteto, o design inteligente por trás de tudo. Ao argumentar dessa forma que Deus é um ato puro, sua essência e a sua existência se equivalem, então ele diz que ele é absolutamente simples, não composto. Ele é imutável, ele é impassível, totalmente diferente de qualquer ser finito e criado. Essa abordagem é o que por vezes se denomina de teísmo cristão clássico. Somente Deus é existência. A criação tem existência. Deus é existência. Existir faz parte da essência de Deus. A crítica que é feita a esse pensamento é que esse Deus não parece ser pessoal, relacional e dotado de sentimentos, mas parece muito com o Deus dos deístas, estático e indiferente, ao contrário do Deus retratado nas Escrituras. Como diria Blaise Pascal posteriormente, alguns séculos mais tarde, o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Outra contribuição criativa de Aquino diz respeito à natureza da linguagem sobre Deus. Se ele é tão diferente dos seres humanos, como o discurso humano pode descrevê-lo adequadamente? A resposta de Tomás de Aquino a essa pergunta parte da relação entre causa e efeito, por meio da qual Deus é conhecido na teologia natural. Se Deus é o criador do mundo, existe uma afinidade entre ambos, que ele vai chamar de analogia do ser. A causa invisível e desconhecida pode ser descrita pelo exame dos seus efeitos. Eu posso chegar à causa examinando os efeitos que a causa fez, ou realizou, ou causou. Por exemplo, você pega uma pedra e joga dentro de uma bacia com água. Então, quando a pedra bate na água, ela produz várias ondas de centrípetas que vão se espalhando. Então, se você segue as ondas, você chega até o centro que causou aquelas ondas, que foi a queda da pedra na água.
Aquino argumentava que eu posso chegar até Deus seguindo o cheiro, seguindo os passos, os rastros dos efeitos da sua criação. Tem um centro motor de todas as coisas. E então você conhece uma obra de Van Gogh estudando seus quadros. Na arquitetura, você conhece o estilo de uma época ou de outra estudando as suas características. Então, por analogia, seguindo os rastros, você pode chegar ao Criador. Ainda que talvez você não chegue a ele completamente, mas você se aproxima bastante observando os efeitos. Então, observando a criação de forma natural, eu posso chegar ao conhecimento do Criador, e isso é o que Paulo ensina em Romanos, capítulo 1, versículo 20, dizendo que toda a criação é testemunha contra os seres humanos do seu pecado contra Deus. A argumentação de Aquino é que, observando a criação, eu posso conhecer a respeito de Deus. Não posso conhecê-lo completamente, mas somente até aquele ponto que o reino natural limitado me permite chegar. Caminhando um pouco mais, a solução específica de Aquino, que Aquino oferece para o problema, é o conceito de analogia, que é um meio termo entre a linguagem unívoca, em que um termo tem o mesmo sentido quando aplicado a diferentes realidades, e a linguagem equívoca, em que um sentido é totalmente diferente. No primeiro caso, se nós usarmos a linguagem unívoca, podemos equiparar Deus à sua criação. No segundo caso, se olharmos a linguagem equívoca, não se poderia saber nada a respeito de Deus. Agora, na linguagem analógica, na analogia do ser, o termo descritivo é em parte semelhante e em parte diferente do que ele descreve. Esse é o ponto de Aquino a respeito da existência de Deus. Como que é a sua soteriologia? O pensamento soteriológico de Tomás de Aquino reúne vários temas importantes da teologia cristã. A salvação, embora pertencente à esfera superior da graça sobrenatural de Deus, não anula e sim eleva a natureza humana. Para Aquino, a queda destruiu a justiça original do ser humano, o relacionamento com Deus, mas não a imagem de Deus, ou seja, a razão que permaneceu essencialmente intacta. Quando nós estudamos teologia sistemática no Berkoff, e ele fala sobre justiça original, ele fala que justiça original é verdadeira justiça, verdadeira santidade, verdadeiro conhecimento. E que isso compõe a imagem de Deus no homem. Com a queda, a justiça original é totalmente suja, tomada, turvada com a presença do pecado. A pessoa continua tendo razão, continua tendo raciocínio, mas agora é um raciocínio, é uma razão escravizada pela presença do pecado que anuviou, que embaçou a imagem de Deus no homem. Nós não perdemos a imagem de Deus, mas perdemos a justiça original, e Tomás de Aquino caminha na mesma direção. A graça salvífica que atua mediante o batismo, a fé, os sacramentos, ele é católico romano, e as boas obras, restaura o relacionamento com Deus e, finalmente, leva o ser humano à contemplação celestial de Deus. Essa transformação pela graça se assemelha ao antigo conceito ortodoxo oriental da salvação como divinização. Lembra lá na patrística, Atanásio de Alexandria, que defendiam que o pecado é como uma doença e que os sacramentos são como o remédio. Inácio de Antioquia chama de o remédio da imortalidade a participação na Santa Ceia. Ou seja, ao participar dos sacramentos, você vai sendo paulatinamente curado da enfermidade do pecado.
embora tenha fundo de verdade nisso, o que aconteceu no catolicismo foi uma confusão entre justificação e santificação, trazendo para dentro do território da justificação elementos que deveriam ser vistos dentro do território da santificação. A soteriologia de Aquino se insere no contexto mais amplo da providência de Deus e da predestinação, doutrinas nas quais ele seguia de perto o Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Deus é a causa suprema de tudo o que ocorre, exceto o mal, que é simplesmente a ausência do bem. O mal, na visão de Tomás de Aquino, é a ausência do bem, seguindo o pensamento de Agostinho de Hipona. Deus é a causa suprema de tudo e o mal é a ausência da presença do bem. Porém, Deus nem sempre atua diretamente, sim, através de causas secundárias, naturais, na natureza e na história. Deixa eu falar melhor. Ele age por meio de causas secundárias, naturais na natureza e na história, e sobrenaturais na redenção do indivíduo. Entre essas causas secundárias estão as escolhas do livre-arbítrio humano, em última análise determinadas por Deus, porque ele, sendo a primeira causa, desencadeia tanto as causas naturais como as causas voluntárias. Para Aquino, como para Agostinho, o livre-arbítrio equivale a fazer o que se deseja, no sentido de livre agência, e não a capacidade de agir de modo diverso. A salvação é uma dádiva exclusiva de Deus e não pode ser conquistada pelo mérito humano de forma alguma. Até mesmo a fé é uma dádiva divina. Portanto, como o bispo de Hipona, como Santo Agostinho, Aquino adotou uma postura monergista no que diz respeito à salvação. Todavia, no final da Idade Média, a maioria dos católicos romanos adotou o sinergismo contra o qual o reformador Martinho Lutero e os demais reformadores irão se insurgir no período da Reforma Protestante. Agora, sobre a metafísica de Tomás de Aquino. O centro da metafísica de Aquino é a distinção real entre essência e existência. A função do sábio é conhecer a ordem. A ordem produzida pela razão é a lógica. A ordem produzida pelos atos da vontade é a ética. A ordem produzida pela razão nas coisas externas é a arte. A ordem que a razão contempla, mas não produz, é a natureza. Essa parece ser uma citação, porque embora eu tenha tirado essa frase do livro do reverendo Alderi, Fundamentos da História, Teologia Histórica, eu encontrei a mesma frase do mesmo jeito num PowerPoint que eu encontrei na internet quando eu estava pesquisando para fazer essa aula, um PowerPoint que tinha como nome A Função do Sábio, uma visão sobre como deve ser a filosofia na perspectiva de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele é, sem qualquer remendo, o grande nome da teologia católica. Em muitos pontos da sua teologia, ele discordava do catolicismo, por exemplo, na Mariologia. Aquino não acreditava que Maria havia permanecido virgem após o nascimento de Cristo e aceitava até a existência da família de Jesus, como nós protestantes ensinamos. Ele tem uma tirada muito parecida com o protestantismo em muitas dos seus argumentos em vários momentos. No entanto, naquilo que diz respeito aos sacramentos e à estrutura eclesiástica, Aquino é exatamente a base, o fundamento do catolicismo romano para a modernidade que vai surgir depois. Portanto, aqueles que gostam de apologética e querem mais adiante se aprofundar em argumentos racionais a respeito da existência de Deus para falar a pessoas não cristãs, Tomás de Aquino se tornou uma leitura obrigatória para a apologética, especialmente pela forma com que ele, sendo um cristão, explora o aristotelismo na formulação de um sistema teológico. Isso é uma
colocação positiva. Por outro lado, existe aquela crítica exatamente a ele em função do seu escolasticismo, a minúcia, o detalhamento, que tornam a argumentação cansativa, sonolenta e escolástica. Esse é Tomás de Aquino. Nós fechamos um ciclo com ele, que é o ciclo do escolasticismo, nos preparando agora para caminhar em direção aos pré-reformadores e os reformadores. Haverá postado na plataforma uma tarefa de 3 perguntas sobre essa aula que você deve responder, e você tem 5 dias para responder a partir da postagem da aula. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Amém.